Fala pessoal, vocês são muito bem-vindos em mais este vídeo que nós estamos gravando. Vídeo este que é novidade aqui no canal, que a gente ainda não estava preparando conteúdos desse tipo, mas ao se deparar com conteúdo como esse, invadindo as redes sociais e tendo o alcance que está tendo aqui no YouTube mesmo, com milhares de visualizações, eu não podia ficar inerte a esse tipo de conteúdo que está expondo aí algumas mentiras, algumas heresias em relação ao Evangelho de Cristo. Acompanhe comigo este vídeo aqui, ó. É mais sábio que Salomão e não produziu riqueza. Por quê? Por quê? Não, moço, o propósito de todo mundo é ser rico na terra. Por que que ele não fez? Você vai passar mal, você nunca ouviu. Você sabe por que que Jesus não produziu riqueza aqui? Porque ele não tinha uma esposa e filhos. Entende ou não? Peraí, o que ele veio fazer aqui na terra? É o que Paulo falou, depois de encontrar com ele, falou: e aí Deus, o que eu faço? O que eu faço, Jesus? Ele falou: faz a mesma coisa que eu. Por isso que ele fala: me imita, eu imitei ele. Entregou a própria vida como oferta. A Bíblia é um livro sobre ofertas. Aí alguém fala: não, a Bíblia é um livro sobre Jesus. É mesmo? E quem é Jesus na mão de Deus? A maior oferta de todas. Entende ou não? Peraí, calma, moço, nem começou, ué. Vai ficar ruim pro seu lado. Qual foi a maior oferta que Deus deu pro homem? Tudo pra você é Jesus, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de pensar e fazer pergunta. Qual foi a maior oferta que Deus deu na terra? A maior? A terra. Peraí, você precisa ser um pouco natural. Sabe por quê? Tem uma síndrome de espiritualidade, só que é só um fingimento, você não é espiritual. Se você não for natural, se você não tiver a mente de Cristo, você vai ser espiritual quando? Vamos lá, a sequência é: te dou a terra, depois eu ofertei a terra, eu vou ofertar para você o Éden, eu vou ofertar minha amizade, eu vou ofertar o infinito, oferta, tudo oferta. Tudo oferta, Jesus é a oferta. Depois eu vou ofertar a salvação através de Jesus, vou ofertar o reino, vou ofertar, o que mais você quer? Agora você, na hora de ofertar, aí alguém pensou: escolher ele para tirar a nossa oferta. A parada é o seguinte: por que você não prospera? O seu cérebro, se ele tiver travado com o que as pessoas entregaram aqui para vocês. Aqui passaram 3 caras que falaram 3 coisas diferentes. Um falou assim, ó: para prosperar leva 10 anos. E o terceiro falou: vende o que tem e reparte com todo mundo. E aí, qual que é a verdade? Você sabe ou não? Sabe ou não? Sabe ou não? E agora? 3 caras falaram 3 coisas diferentes com a mesma Bíblia. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui, ó. Isso aí chama dissonância cognitiva bíblica. Eu posso falar o que eu quiser, usar a Bíblia. Entende? Qualquer um que pode. Só que se seu cérebro estiver aceitando o que a pessoa está falando, você acredita. Então eu não tenho intenção nenhuma de desfalar nada do que falaram. Eu vou te falar uma coisa: eu tenho um teste. Eu suspendo. Pois bem, pessoal, vocês provavelmente conhecem esse homem que estava usando aí um púlpito para estar falando a respeito de riqueza, de prosperidade. Porém, aí, à luz da palavra de Deus, ele está totalmente equivocado em relação à riqueza e em relação também à prosperidade. Porque ele pode entender muito bem a respeito aí do que é dinheiro, porque a gente acompanhando ele nas redes sociais aí no Instagram, o cara aí ele tem um poder aquisitivo muito alto. Porém, ele fica ludibriando o seu público a respeito do que é riqueza, do que é prosperidade e a respeito também dos ensinamentos do próprio Jesus. Então, quando nós estamos embasados na palavra de Deus, todas aquelas mentiras, aquelas heresias que ele está falando a respeito de Jesus, ela cai por terra. E sabe o que é pior, pessoal? É que muitas igrejas estão convidando, estão cedendo o púlpito das suas igrejas para levar um tipo de pessoa como esse, que não tem conteúdo bíblico, para estar aumentando, para estar alimentando o ego do ser humano, está alimentando as esperanças de alguém se tornar rico. E não é muito bem assim o que a Bíblia Sagrada nos diz. Eu anotei aqui alguns pontos e eu quero compartilhar com vocês. Ele traz ali falando a respeito de riqueza e também a respeito de prosperidade. Eu não vou trazer as minhas palavras aqui. Eu vou trazer as palavras do que o próprio dicionário diz a respeito de riqueza e a Bíblia Sagrada a respeito do que é prosperidade. Então, segundo o dicionário, riqueza significa grande quantidade de dinheiro, posses e bens materiais. Essa é a definição de riqueza. E de prosperidade, à luz da Bíblia Sagrada, significa felicidade, uma pessoa saudável, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que vive em paz e uma pessoa que vive em harmonia. E isso significa prosperidade, pessoas prósperas. Então, já cai por terra aí aquelas falácias que o Pablo Marçal
está usando ali aquele público, um público seleto. Você vê ali que não é um público tão novo assim, já é um público aí de 30 anos para cima. E a gente vê que o público ali está com os olhos estalados, bem atento a tudo que ele está falando. Porém, como eles não conhecem muito bem a palavra de Deus, eles vão engolindo todas aquelas falácias do Pablo Marçal. Eu comecei falando a respeito de riqueza e prosperidade, porque ele afirma que Jesus ele não veio produzir riqueza, mas também não era o foco principal de Jesus. Então, o Pablo Marçal, ele continua dizendo no seu discurso que o propósito de todo mundo aqui na Terra é ser rico. Ele afirma de forma categórica que o propósito da humanidade é ser rico. Pois bem, vamos analisar comigo aqui. Como ficam os nossos irmãos que estão padecendo necessidade na África, nos países menos favorecidos de verba, ou de saneamento básico, ou de alimento? Será que naqueles lugares lá a presença de Deus também não habita através da vida de pessoas que clamam pela presença dele? Será que os nossos irmãos missionários africanos, que às vezes padecem fome, padecem sede, padecem falta de vestimentas devido ao local precário que eles estão, será que eles não têm a presença de Deus lá também? Pablo Marçal afirma que não. Pablo Marçal afirma que o propósito da humanidade é ser rico. Porém, olha o propósito de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e no seu versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, olha que importante essa informação aqui. O próprio Jesus está nos dando um propósito de vida. O propósito de vida de Jesus não é ser rico, não é ter milhares e milhares de dinheiro. Não. Isso daí às vezes pode acontecer por consequência do nosso trabalho. Mas usar a Bíblia da forma que o Pablo Marçal está usando para poder enganar o povo, isso daí é uma falta muito grave. E pior ainda, é o público que escuta. Porque ali tem muitas pessoas que um dia foram da igreja, porém eles se cansaram de ficar ouvindo a respeito das palavras de salvação e por algum motivo agora estão ouvindo o novo estilo que está tomando as igrejas, o coaching gospel, não é? E isso é muito perigoso, porque começa a desconstruir toda a doutrina bíblica que um dia os nossos pais na fé lutaram de forma muito forte, muito valente, para poder aplicar nos dias em que nós estamos vivendo. E aí surgem pessoas mal amadas, surgem pessoas aí machucadas com ministérios e começa a desconstruir aquilo que a própria Bíblia Sagrada está desconstruindo. Então, Pablo Marçal, o propósito de Jesus aqui na Terra, de fato não era ser rico. Não, de forma nenhuma. O propósito de Cristo na Terra foi trazer salvação para a humanidade, foi trazer palavras de alegria, palavras de esperança e foi trazer principalmente a alegria da salvação através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, Pablo Marçal, vamos parar de pregar heresias nos púlpitos das igrejas e vamos pregar o que de fato a nossa Bíblia Sagrada está nos ensinando, tá certo? É aí que esses coaching gospel hoje estão introduzindo nos nossos meios. Sabe o que é pior? É que tem muita gente que está aceitando esse tipo de teologia. Teologia esta que vai em desencontro com a palavra de Deus. Essa é mais uma heresia aí que esse tal de Pablo Marçal está falando a respeito da Bíblia Sagrada. Ele está dizendo que Jesus ele não produziu riqueza porque não teve esposa e nem filhos. É mentira. O propósito de Jesus não foi construir, constituir família. O propósito de Jesus era trazer salvação para a humanidade. Salvação para o perdido, salvação inclusive para esse próprio Pablo Marçal aí, que está dizendo os propósitos de Jesus. Bom, a gente vai continuar vendo aqui, ó. Ele afirma também que a maior oferta que Deus deu para o homem foi a terra. Ai, meu Deus do céu. E se vocês verem o vídeo, volta um pouquinho aí e veja que tem um homem lá, um coitado, né? Meu Deus do céu. Que ele grita lá de baixo, que Pablo Marçal ele pergunta assim, qual foi a maior riqueza que Deus deixou? Aí um cara lá embaixo ele grita, foi Jesus. Ele fala, gente, foi Jesus? A maior riqueza que Deus deixou não foi Jesus. Meu Deus, olha a audácia desse cara, meu. Ele falou categoricamente que a maior riqueza que Deus deixou para a humanidade foi a terra. E não foi isso, gente. A nossa maior riqueza foi o envio de Jesus para a salvação e para perdoar os nossos pecados. Não foi a terra. Deus, ele produziu, Deus, ele criou a terra. Só que pela terra nós não seríamos salvos. Ah, meu Deus do céu, olha isso. Se Jesus não tivesse vindo para a terra, se Deus não tivesse enviado o seu único filho por oferta da minha vida
e da sua vida, não haveria salvação. A terra por si só não produziria salvação. Então, olha o que ele diz. Ele afirma que Deus deixou a terra como a maior oferta para a humanidade. Mentira! A maior oferta que Deus entregou para a humanidade foi o sacrifício do seu único filho para perdoar os meus pecados e os pecados do povo. Ele está totalmente equivocado com essa sua colocação. Então, gente, tomem cuidado, porque essa é mais uma heresia desse tal Pablo Marçal aí. E tem a última também, que ele diz assim, ó, ele afirma para o seu público ser mais natural, porque o seu público está sendo espiritual demais ao afirmar que Jesus é a maior riqueza. Ele fala no vídeo, gente, vocês têm que ser mais natural. Gente, vocês precisam aí raciocinar como homem natural. Mas, gente, vamos aqui para a Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 2 e o versículo 14. Olha o que ele está dizendo, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você está entendendo aí, ô Pablo Marçal? Não sei se esse vídeo vai chegar até você, mas a minha oração é para que chegue, porque eu acho que você não é um leitor da palavra de Deus. Você não lê a Bíblia Sagrada, aonde está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó. Consegue enxergar aí, gente? Olha o que a Bíblia está dizendo, ó. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Gente, tomem cuidado com o que vocês ficam se alimentando. Leiam a palavra de Deus, tenham base na Bíblia Sagrada. Olha o que o verso de número 14 diz inteiro. Ó. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Como pode isso, gente? O próprio Pablo Marçal falando para um público enorme, tendo um grande alcance nas redes sociais, vim falar que a maior oferta que Deus deixou para o homem foi a terra, gente. Misericórdia com isso. Olha isso aqui. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá entendendo aí, pessoal? Pablo Marçal, infelizmente, não consegue compreender as coisas do Espírito, porque o coração dele, infelizmente, está focado nas riquezas da terra. A própria Bíblia Sagrada nos afirma que aonde estiver o seu coração, ali está a sua riqueza. Claro, se o nosso coração estiver ocupado com as coisas da terra, a nossa riqueza será da terra. Porém, se o nosso coração estiver conectado no céu, a nossa riqueza também estará no céu. E olha o que o versículo de número 15 diz também, ó. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Gente, tomem cuidado com essa nova teologia que está invadindo as nossas igrejas. Teologia do coaching gospel. Coaching gospel, meu Deus do céu. Olha os tempos que nós estamos vivendo. Lembra o que o profeta Oséias disse? No seu capítulo de número 4 e no versículo de número 6, ele diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Gente, vamos se encher de conhecimento da palavra de Deus. O próprio livro em Provérbios lá, que o sábio Salomão escreveu, ele diz para a gente buscar a sabedoria como o garimpeiro busca pelo ouro. Você já viu como que um garimpeiro busca o ouro? Ele tem que cavar fundo, ele tem que fazer um trabalho muito pesado. E da mesma forma é a sabedoria. Nós precisamos nos encher da sabedoria do Espírito Santo para que nós não caiamos nessas novas teologias, nessas novas heresias que está surgindo e que, infelizmente, muitos líderes de igrejas estão cedendo o seu espaço para essas pessoas chegarem lá e vomitar essas palavras que vai em desencontro com a palavra de Deus. Então, gente, que o Espírito Santo nos guarde, que o Espírito Santo aí nos livre de todo esse mal que está invadindo as nossas igrejas. E assim, chegamos no fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Compartilhe aí com seus amigos, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e também comente alguma coisa aí se você viu no vídeo do Pablo Marçal e que acabou passando desapercebido por mim, tá bom? Forte abraço aí e até o próximo vídeo.